Meus irmãos, nós estaremos, a partir de hoje, trazendo algumas mensagens, séries menores. Estamos começando hoje à noite sobre uma série chamada Os Milagres de Jesus. E esta série será baseada no Evangelho de Mateus. Só que nós não vamos expor o Evangelho de Mateus como nós fizemos o Evangelho de Marcos. Vamos destacar apenas os milagres de Jesus relatados por Mateus. E aí tirando aplicações. Vamos ter uma série pequena, também sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E domingo à noite nós já estaremos pregando sobre elas também. E trazendo uma outra série também sobre o amor ao próximo. Então são séries pequenas que nós vamos estar trazendo. E nós vamos começar esta série, Os Milagres de Jesus, começando o que Mateus de fato no seu evangelho apresenta, que o nascimento de Jesus ele foi um milagre também. Então tanto esse milagre que está no primeiro capítulo, como o relato que ele vai fazer do batismo de Jesus, é um milagre também, onde Deus vai mostrar ali no batismo que Jesus é o Filho de Deus. Mas aqui o que nós vamos destacar hoje à noite é sobre o nascimento virginal de Jesus, desde a concepção, mas destacando o nascimento e olhando por que esta afirmativa ou porque que este milagre ele é importante para nós. E até para Mateus, que vai relatar muitos milagres no Evangelho, e ele começa com este milagre que não foi Jesus que realizou, mas que foi realizado na vida de Jesus, ou seja, o próprio nascimento dele. Comecemos com a leitura bíblica em Mateus. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Acompanhe na sua aí, Evangelho de Mateus, primeiro capítulo, do versículo 18 até o final. Escutem aí a leitura, está escrito. Evangelho de Mateus 1, a partir do 18. Ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Mas, irmãos, deixa eu só corrigir aqui a leitura, porque o meu capítulo o capítulo 2 e 1 está em um lado só. Versículo 18, corrigindo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe desposada de José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto ele pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Verso 21. E ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome Manuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa, e não a conheceu, até que ela gerou seu filho primogênito,
e chamou o seu nome Jesus. Amém. Então, ore comigo mais uma vez. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome, agradecemos este momento de culto, agradecemos a leitura da tua palavra e rogamos, ó Deus, por este ano, toda aquela intenção que nós temos de trabalhar aqui com a tua igreja, as mensagens, que sejam mensagens que venham do Senhor para edificação da tua igreja. E nesta hora também, tendo lido a tua palavra, ilumine, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração para a compreensão, ó Deus, do texto que foi lido. E que esse texto, ó Deus, a palavra lida, a mensagem que vai ser dita, que vai ser falada, encontre guarida nos nossos corações. E nós sejamos edificados para a honra e glória do Senhor. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Então que Deus nos abençoe. O que eu vou falar com os irmãos hoje à noite, como é uma mensagem introdutória, eu sistematizei, vamos dizer, esses versículos, para que a gente veja o milagre da concepção, e por que é importante, vamos dizer, a doutrina do nascimento, e veja bem que nós estamos colocando nascimento. Essa terminologia, como nós vamos ver aqui, alguns teólogos preferiram a ideia do nascimento virginal à concepção virginal, embora a concepção tenha sido desta forma, mas o nascimento, também. E aí a gente vai ter alguns problemas, principalmente com alguns teólogos não protestantes, vamos dizer assim, que tentam falar, vamos dizer assim, da concepção e do nascimento, por achar que Maria, após, vamos dizer assim, o nascimento de Jesus, ela se manteve virgem e que ela não teve mais filhos. Então, um problema aí dentro do ramo da teologia. Então, fala da Imaculada Conceição, de Maria, uma virgem perpétua. E como é que a gente compreende essa questão aí do nascimento virginal, Se Jesus nasceu de um parto normal ou foi uma cesariana espiritual, que ele não nasceu pelo canal aonde é natural as crianças nascerem. Mas vamos acompanhar. Então, com a Bíblia aberta aí, vamos analisar aí primeiramente esse nascimento de Cristo. Recentemente nós pregamos aqui, usando esse texto, no Natal, com foco para o Natal. Sobre o nascimento de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o verdadeiro sentido do Natal. Mas os versículos 18 a 20, você está aí com a sua Bíblia aberta, a gente vai só destacando aí, a gente vê a iniciativa de Deus. Então, o nascimento de Jesus, ele é um ato da soberana ação de Deus. Então, Deus visita uma jovem, que estava noiva, mas ainda não estava junta ali, desposada, vamos dizer assim, e milagrosamente, Deus, através de um anjo também, manda esse anjo levar notícia a esta jovem. Então vamos ler aí como o texto mostra. Então o versículo 18 diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Tem Bíblia que vai colocar coabitarem. Então ele não conhecia ainda, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então percebam aí que Deus toma a iniciativa, ele visita esta jovem, aí chamada Maria, estava desposada, estava noiva, como nós já explicamos aqui, com José, mas não tinham ainda se ajuntado em nenhum sentido. O noivado ali, geralmente, era um ano.
Era um compromisso pactual que já tinha, mas o ajuntamento só depois. Então, a virgem bendita chamada Maria, noiva de José, ela vai engravidar-se de uma maneira inesperada, por obra do Espírito Santo de Deus. Então, ora o nascimento de Jesus. Agora, aqui nós temos a doutrina da encarnação. Se você olhar para o Evangelho de João, João começa dizendo que no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, antes da encarnação, ele existia. Mas aqui nós temos o milagre do nascimento de Cristo Jesus. Maria, a prometida, ela então vai ter esse filho. Lucas vai mostrar que quando o anjo traz a notícia, ela diz assim, mas como pode ser isto? Visto que não conheço varão, que não conheço homem, ela não estava duvidando da promessa. Ela estava querendo saber como é que seria. Ela aponta para a sua pureza, para a santidade dela, de que ela não conhecia varão. Então, como é que vai ser? No versículo 19, a gente percebe aí que José, o marido dela, vamos ler o texto, diz assim, então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Bom, ele soube que a esposa estava gestante, e assim como Maria perguntou, como é que isso vai acontecer? Quando ela fica gestante, José sabe que o filho não era dele. E aí, no caso, ele projeta deixá-la secretamente. E diz a Bíblia com um objetivo, não a queria infamar. É como se ela tivesse culpa, é como se eles tivessem adiantado, tivessem coabitado, no período do noivado. Então ele tentou fazer isso daí, deixá-la, diz a Bíblia, secretamente. José, nós não sabemos muito deste homem, mas o texto diz que ele era justo. E justo aqui não é o conceito de justiça debaixo da graça que nós temos hoje, mas era justo nos termos da legalidade da lei ali, até porque Jesus ainda não havia nascido. Então, na legalidade da lei, ou seja, de acordo com a lei de Moisés, era um homem também piedoso, um homem justo. Então, tanto Maria quanto José era um casal de jovens dedicados, segundo a religião deles, segundo a tradição, ela uma jovem pura e ele um varão justo, de acordo com a lei de Moisés, ou seja, ele fez tudo o que foi humanamente possível para manter a sua vida com integridade e a sua vida de maneira casta. Então ele estava disposto, diz o texto aí, a deixá-la, porque ele não queria envergonhar a Maria, e ele intenta deixá-la. Vamos para o verso 20. José não compreendia o que estava acontecendo. E então, no versículo 20, diz que projetando ele isso, ele imaginou, ele intentou, ele projetou o que queria fazer, e quando estava pensando em sonho, lhe apareceu um anjo. Um anjo de Deus dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Maria tinha certeza que não tinha coabitado com José, porque Lucas vai registrar isso, como pode ser, uma vez que não conheço o varão. José tinha certeza também, tanto é que intentou deixá-la secretamente. E aí,
novamente um milagre de Deus, o anjo do Senhor entra em cena e fala a José, para que ele não executasse o plano que ele intentou fazer. E ele diz que a criança que está no ventre de Maria era do Espírito Santo, obra, gerado. Então isto aqui marca a origem de Jesus Cristo, gerado por Deus através do Espírito Santo no ventre de Maria, por intervenção divina, diretamente de Deus, uma ação de Deus. Então o que nela está gerado é do Espírito Santo. Prosseguindo ainda os versículos 21 a 23, nós vemos que a concepção de Jesus e o nascimento dele também vai cumprir o plano de Deus. E isso daí já estava profetizado. Talvez não, Mateus, dos evangelistas, é o que mais cita o Antigo Testamento. E ele vai citar muito o profeta Isaías. E o profeta Isaías havia falado do Messias. E aqui no versículo 23, a gente vai ver que Mateus faz uma citação de Isaías 7,14. Mas nós vamos ler aqui o texto para vermos o plano de Deus sendo cumprido. O que Mateus vai tentar fazer em todo o seu evangelho, através dos milagres de Jesus, e ele começa com a concepção, ele começa com o nascimento de Jesus, é para mostrar aos judeus, a quem ele está escrevendo, que esse Jesus, chamado Cristo, é o Messias prometido há muito tempo ao povo de Israel e que agora está se cumprindo. Então este Deus soberano, que de maneira sobrenatural agiu no ventre de uma virgem e ela concebeu ali, ele está cumprindo as suas promessas que, eu não vou nem dizer 700 anos antes, que foi quando Isaías profetizou um pouquinho mais do acontecido aqui, mas lá em Gênesis 3,15, nós já temos uma promessa da vinda de Jesus Cristo, ou do Messias. Mas vamos olhar para os versículos 21 a 23. Então, depois que Deus avisou Maria, conscientiza José o que está acontecendo, e ele então obedece a Deus ali, em receber Maria como esposa, e a Bíblia é bem clara, e não a conheceu até que. Então foram puros, castos, durante todo o período do seu noivado. Versículo 21, ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a missão de Jesus, ele nasce, ou ele encarna, né, mas ele nasce humanamente aí para ter a identidade, né, da descendência de Davi, como diz ali, ele vem, e é para colocar o nome dele de Iavé é salvação. Yeshua, Jesus, ou Josué, em hebraico é salvação. O versículo 22, se você olhar aí, deixa eu ler o 22 e o 23, a parte A. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, seria gerado em uma virgem, e ela conceberia e daria à luz um filho. Isaías diz que o nome dele seria Emanuel. Emanuel traduzido, Deus conosco. Então, o nascimento de Jesus é a ação de Deus, diretamente Deus agindo no ventre desta jovem chamada Maria, mas é também o cumprimento das profecias. Deus fazendo cumprir o que ele já havia predito por outros profetas. No caso aqui, ele cita a profecia de Isaías
e Deus está mostrando o seu cumprimento. E a ideia aí na parte B do versículo 23 é a presença permanente de Deus para viver com o seu povo. Através de Jesus, Deus então, como a gente usa o termo, diz que veio tabernacular conosco. Ele veio morar, né, conosco. Então, que traduzido é Emanuel, Deus conosco. Os versículos finais, 24 e 25 do texto que nós lemos aí, mostra também a obediência, né? O verso 24, vamos ler. José, despertando do sonho, diz a Bíblia, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então Deus age e Deus dispõe, né, o coração de José para uma obediência, embora ele faça isso de maneira voluntária, né, não foi forçado. Deus apenas disse, e ele recebe a mensagem e ele obedece a mensagem de Deus. Diz a Bíblia, fez como o anjo de Deus ordenara a ele em sonho. E o versículo 25 diz que ele não a conheceu até que deu à luz ao seu primogênito. E também obedecem dizendo, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui também, nesse versículo, duas coisas que são importantes a gente destacar, é que Maria dá à luz ao seu filho primeiro, ou ao seu primeiro filho, o ventre santo, imaculado dela ali, o primogênito dela, o primeiro filho que ela teve, e ela coloca o nome que o anjo diz que deveria colocar, que é Jesus. Bom, este é o relato que a gente faz aí desse nascimento de Jesus, a maneira desde que ele foi concebido. E por que nesta série inicial sobre os milagres de Jesus, a gente trazer uma mensagem dessa sobre a encarnação de Cristo? A encarnação de Cristo, que é justamente o que nós estamos vendo aqui, é um mistério e é um milagre também. A maneira como ele é gerado, e como diz Paulo, e grande é esse mistério aí da piedade, ou seja, o Deus manifestado em carne. Se nós tentarmos explicar o nascimento virginal de Jesus, podemos perder a razão, ou a nossa razão não pode acompanhar. Se nós desacreditarmos também do relato que a Bíblia está fazendo aqui, e aqui é o milagre inicial, Mateus vai falar de vários milagres, e este é o milagre inicial, então nós estaríamos negando o milagre inicial do cristianismo, e perdendo aí toda a base, todo o fundamento que Mateus vai colocar. Então ninguém é cristão após a ordem do Novo Testamento aí, que vai colocar, se nós não tivermos esse nascimento santo, imaculado de Cristo Jesus, embora ele tenha tido uma mãe humana, para poder se fazer carne aí, como coloca, ele teve um pai humano, vamos dizer assim, que era José, mas pelo relato, né, a gente diz o José é o pai de Jesus, mas não foi gerado por ele. Tanto é que ele intentou deixá-la secretamente. Então o casal aí é Maria e José, mas na realidade Jesus, diz a Bíblia, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. É lógico que vivemos em um século, estamos no século 21, e infelizmente muitas pessoas tentam explicar a concepção, vamos dizer assim, não somente o nascimento, mas a concepção milagrosa ou miraculosa de Jesus, através de um raciocínio humano, tentando compreender ou tentando mostrar a impossibilidade disto acontecer. Como é possível? Quando Maria pergunta como é possível
ela não desacredita na mensagem do anjo. Ela quer saber como é que vai se dar todo esse processo. Mas o que está acontecendo hoje é que alguns estão rejeitando mesmo esta concepção. E aí nós estamos tirando a base do cristianismo, ou seja, se nós rejeitarmos aí tanto a concepção quanto o nascimento. E há um problema, porque a primeira coisa que nós defendemos é a inspiração das Escrituras. E são as Escrituras que estão relatando. Então, se eu não creio no que está relatado, no que a palavra de Deus está dizendo, eu já estou tirando um fundamento da veracidade da palavra de Deus. Então, nós começamos a falar dos milagres de Jesus, crendo na fidedignidade daquilo que a Bíblia relata, daquilo que a Bíblia diz. Então, se está escrito, nós partimos dessa verdade aí e não podemos nos arredar 1 milímetro. Então, a verdadeira fé, ela se apoia neste fato, no relato bíblico, para que se cumprisse o que está escrito. E ela se apoia também no fato aí, falando do nascimento e da concepção de Jesus Cristo, de que ele foi concebido, diz a Bíblia, do Espírito Santo e que ele nasceu da Virgem. Isso é fundamento, é o que a Bíblia diz. Bom, Jó ele fez essa pergunta aqui, no capítulo 25, verso 4, ele diz: como ele pode ser puro aquele que nasce de mulher? Como é que pode ser puro aquele que nasce de mulher? Como é que Jesus poderia ser puro? Cristo nasceu de mulher. Está lá em Gálatas 4:4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Está lá em Gálatas 4:4. E nasceu de uma mulher, nasceu sem pecado, embora Maria seja uma mulher que foi como qualquer um de nós, ou seja, pecadores, mas o fruto do ventre dela era santo para Deus. Então Maria, ela se deu conta e ela magnificou a Deus. Lucas 1:47, que é justamente o cântico Magnificat, ela diz: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Jó ele faz novamente essa pergunta no capítulo 14, verso 4. Quem pode trazer uma coisa pura de uma impura? Como é que pode? Como é que Deus poderia trazer um santo de seres humanos que são pecadores? Então Deus foi capaz de trazer um bebê limpo de uma mulher, que vamos usar o termo aqui para que a gente compreenda bem, que tenha herdado, vamos dizer assim, o pecado de Adão. Ou seja, que tenha sido contaminada pelo pecado. Todos os homens são pecadores, mas Deus, nessa ação aí da concepção virginal, então o próprio Espírito Santo de Deus, ele gera. Outro aspecto sobrenatural que nós vemos aí no nascimento de Jesus, no momento da concepção, o Espírito Santo, o ventre humano, mas o Espírito Santo, ele leva a divindade e humanidade, fundindo-as ali no ventre de Maria. Então, Jesus, ele vai ter o que nós chamamos uma dupla identidade. E aí nós não podemos negar que também é vamos dizer, um tema que é difícil para a gente compreender, mas Jesus tem o lado humano e o lado divino. Então, ele nasceu de mulher, é o lado humano dele ali, mas ele tem o lado divino também, que foi gerado ali, ele tem a natureza divina. Isso daí
é um milagre em que não foi violada esta lei aí. Nós não podemos negar, vamos dizer assim, a divindade de Cristo Jesus. Na realidade, Paulo vai tratar sobre isso. Ele fala que houve um esvaziamento de Cristo, uma kenose dele mesmo. Mas Jesus era Deus, Jesus era homem também. Ele não herda, vamos dizer aí, a semente do pecado. Ele é santo. Halley, ele diz que isso era um fenômeno distinto aqui. Esse nascimento de Jesus, para você ter ali um nascimento natural, vamos dizer, de um menino, e ao mesmo tempo sobrenatural, o próprio Deus. E foi isso que fez com que, vamos dizer, a igreja durante muito tempo ela tivesse dificuldade em compreender quem era o Cristo. Os concílios, ele era Deus, ele era filho de Deus, como é que é? E a igreja tentou de várias maneiras trazer essa compreensão sobre a pessoa do Cristo. Vários concílios, como de Calcedônia, se ele era substancial, consubstancial, como era esse homem chamado Jesus. Ele era verdadeiramente Deus, né? E aí tem N teorias a respeito da pessoa de Cristo Jesus e muitas equivocadas, né? Então Jesus realmente ele nasceu como homem, mas Jesus ele era Deus. E não é uma interpretação que os apóstolos fizeram de Jesus após a morte dele, como se fosse uma roupagem que a igreja primitiva criou sobre Jesus, mostrando, nós vamos ver esses milagres aí, como sendo um conto da igreja, que os apóstolos estavam relatando, que era para que as pessoas pudessem acreditar que Jesus de fato era Deus. Não, nós vamos ver nos milagres que ele realizou, que isso vem autenticar a natureza divina dele também em realizar esses muitos milagres aí. Então, nesta série, os milagres de Jesus, que nós vamos estar abordando, esse primeiro milagre que nós estamos falando aqui, a concepção virginal de Cristo Jesus. E aí, como eu falei, temos um problema sobre o nascimento. Os teólogos católicos, eles preferem a ideia do nascimento virginal. Eu coloquei aí o nascimento virginal. E por que que eles preferem? Porque a ideia que eles vão defender é que Maria, ela foi virgem, permaneceu virgem até a morte. Então, o nascimento dela também foi de uma maneira, aliás, o nascimento de Jesus foi de uma maneira sobrenatural, que mesmo tendo filho, ela permaneceu ainda virgem. Então, a maneira como Jesus saiu do ventre de Maria, segundo os teólogos, aí como eu já mencionei, eles vão interpretar que foi um nascimento diferente dos nascimentos, dos partos chamados normais. É como se fosse uma cesariana espiritual, que Jesus saiu do ventre de Maria, sem que tivesse rompido qualquer coisa em Maria, e ela permaneceu virgem até a sua morte. Então, eles vão defender a doutrina, da virginidade perpétua de Maria. Então, a gente faz esse destaque. Aí, por isso a gente colocou o nascimento virginal, poderia colocar uma interrogação e pensar como foi o nascimento de Jesus. A ideia é de que ele nasceu como nasce qualquer uma outra criança. O problema não estava no nascer, o problema estava no gerar, a maneira como ele foi gerado. E a Bíblia diz que ele foi gerado por obra do Espírito Santo de Deus. Então o foco é na pessoa, é no que está dentro do ventre de Maria. Maria foi o canal, foi a portadora, foi a escolhida de Deus para que desse a luz ao Filho de Deus, que era Jesus Cristo, a quem ela poria o nome de Jesus. Eu cito aqui um teólogo chamado Millard Erickson, é um teólogo batista,
americano. Ele tem uma teologia sistemática, é muito comum e fácil de ser encontrada até hoje. Nós temos a sistemática dele. E ele argumenta da seguinte maneira, ele diz, Jesus não foi produzido somente segundo o padrão genético de Maria, ou seja, o padrão este purificado pelo Espírito Santo. Ele diz, o Espírito Santo impediu a transmissão do pecado de Maria, pois nesse caso, somente o padrão genético de Maria, ele, Jesus, de fato seria um clone dela e nasceria necessariamente uma mulher. Ele diz, antes, diz ele, houve uma contribuição de um componente masculino. Em outras palavras, ele vai dizer, um espermatozoide foi unido com o óvulo fornecido por Maria, mas ele foi especialmente criado para a ocasião, ao invés de ter sido fornecido por um ser humano masculino, existente ou pelo próprio Deus. Com isso daqui, o que o Erickson vai tentar explicar, e ele cita, é que naquele contexto havia muitas ideias de fecundações de mulheres que eram consideradas virgens e que tinham, dentro da mitologia grega, romana, tinham filhos, mas só que eram possuídas, vamos dizer assim, por deuses, por outros deuses, e elas geravam. O que ele está dizendo é que o que tem ali foi o Espírito Santo que gerou dentro de Maria, como se um ingrediente, vamos dizer assim, divino, para que ele não herdasse, vamos dizer assim, o pecado de Maria. Então foi produzido uma coisa pura, sem, no entanto, ter essa relação, como aí tem vários outros. E aqui ele cita a história de Zeus, que gerou Hércules, de Perseu e de Alexandre, e de tantos outros que foram gerados por uma entidade divina, mas em que essas mulheres foram invadidas, vamos dizer, por esses deuses. O que Eric quer colocar aqui é que houve um milagre dentro do ventre de Maria, colocado pelo Espírito Santo de Deus, sem que ela precisasse coabitar, seja com o homem, seja com Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus agindo ali diretamente, vamos dizer, no óvulo, colocando uma semente, aquela coisa para gerar. Deus poderia fazer isso diferente? Poderia. Aqui eu coloquei várias hipóteses. Deus poderia ter criado Jesus no céu e ter mandado ele vir à terra. Poderia fazer de qualquer maneira, mas ele escolheu esta maneira. E esta é a maneira como a Bíblia relata. E nós temos que acreditar nesta maneira. Então, ele é gerado de uma maneira miraculosa, dentro do ventre de uma mulher, e ele nasce de um parto normal por esta mulher, que é chamada Maria, e mesmo assim ele traz uma natureza sem pecado. Ele não herda, vamos dizer, a natureza de Maria, o pecado de Maria. Porque alguém pode dizer assim, mas Maria não era pecadora? Embora ele tenha sido gerado pelo Espírito Santo, ele não poderia trazer a semente do pecado. A Bíblia vai dizer que o que tem nela é o santo, Jesus Cristo, ele é santo. Então ele nasce aí sem pecado. Bom, eu coloco aqui para a gente finalizar, tanto algumas evidências como algumas lições que nós precisamos deixar nesse relato de Mateus 1, de 18 a 25, e no relato de Lucas 1, do versículo 26 ao 38. Embora eu não tenha lido o texto de Lucas, até porque o nosso objetivo é falar sobre os milagres de Jesus no Evangelho de Mateus, começando com o nascimento dele, que não foi um milagre que ele realizou, mas mostrando que o nascimento foi um milagre que Deus realizou
ou a maneira como Deus projetou para enviar o seu Filho à terra. Então, a primeira coisa que a gente já está caminhando aí para o final, que a gente afirma aqui, né, o próprio texto vai dizer em Mateus 1:23, é que tudo isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia, que está em Isaías 7,14. Uma virgem conceberá, e Deus está cumprindo a sua palavra. Então, nós podemos afirmar, como a Bíblia afirma, né, sobre o nascimento, sobre a concepção de Jesus. Então, nós temos a favor deste milagre, primeiramente, as narrativas bíblicas. Nós temos a narrativa de Mateus, que foi a que nós lemos. Nós temos a narrativa também de Lucas. Lucas era um médico e ele faz essa narrativa aí. Além da narrativa bíblica, que para nós já seria suficiente para começarmos esta série, Os Milagres de Jesus, mostrando que o próprio nascimento dele foi um milagre, porque uma das bandeiras que nós levantamos é a inspiração total e plenária das Sagradas Escrituras. Então, como a Bíblia relata, nós cremos no relato da Bíblia. Mas além do relato bíblico, como eu estou dizendo, que já seria suficiente para a gente prosseguir sobre os milagres, nós temos a tradição da igreja. A própria igreja primitiva, ela cria também nisso daí, no nascimento, na concepção e no nascimento também virginal de Cristo Jesus. Um ponto de partida é o credo apostólico, que a igreja criou. A forma que conhecemos esse credo atualmente foi elaborada na Gália, no século V ou VI, mas as raízes deste credo aqui são bem mais anteriores, remontando então para a antiga confissão batismal romana. O nascimento virginal é afirmado tanto na forma antiga quanto na posterior. Então, o credo apostólico, ele já falava sobre isso daí. Após a metade do século II, a forma antiga desse credo já era conhecida, né? E não somente em Roma, mas também na África, no norte da África e na Gália Menor, por Irineu. Irineu também conhecia esse credo, defendia e propagava que Jesus Cristo realmente havia sido gerado e nascido de maneira milagrosa. Um outro testemunho também importante é o relato de Inácio, bispo de Antioquia da Síria, que foi morto como mártir em 117. Ele também já pregava, né, sobre o nascimento virginal de Cristo Jesus. E ele incluía uma referência sobre a virgindade de Maria como um dos mistérios diante dos quais nós devemos se alegrar. Então, os pais da igreja também, eles defendiam a concepção de Jesus de maneira miraculosa. Então, diante disso, uma pergunta e algumas afirmativas para a gente concluir. Qual a importância, então, do nascimento virginal de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, de certa forma, o nascimento virginal é importante simplesmente porque está registrado na Bíblia a ocorrência. Então, se está registrado, e como nós vamos estar expondo aqui, o nosso ponto de partida é a Bíblia. Mateus cita, Lucas cita, e se a gente for para o Antigo Testamento, Isaías também vai citar. Segundo lugar, se Jesus Cristo tivesse nascido de Maria e de José, mesmo santificado pelo Espírito Santo aí, onde o Espírito teria impedido, evitado a transmissão, vamos dizer assim, do pecado, Jesus teria sido somente um homem. Então, se ele fosse filho natural, mesmo que Deus evitasse, vamos dizer assim, a transmissão da semente do pecado,
ali na concepção, ele seria apenas um homem, o filho de Maria e o filho de José. Em terceiro lugar, o nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. Isso daí, não me peça a explicar aqui, de uma maneira tão breve, como nós podemos dizer que Jesus era plenamente divino e plenamente humano. Mas nós vamos encontrar a humanidade de Jesus em muitos momentos. Ele cansado, ele tendo fome, ele tendo sede, vários relatos que apontam para a humanidade de Cristo. Como nós também vamos encontrar vários outros que apontam para a divindade. Então, a concepção e o nascimento de Jesus também possibilita essa união hipostática aqui de Cristo Jesus, da divindade e da humanidade de Cristo Jesus. E esse foi o meio empregado por Deus, ou escolhido por Deus, para enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. O nascimento de Jesus, de maneira, como a gente está colocando aí, virginal, é um lembrete de que a nossa salvação, ela é sobrenatural também. Ao falar com Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento, Jesus diz que se alguém não nascer da água e do Espírito, então aponta também para esse nascer do Espírito, o ser gerado do Espírito Santo de Deus, esse novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e a carne não herdará. Então, também vai haver a necessidade deste homem se converter, ou seja, ser nascido também por uma obra do Espírito Santo realizada na vida dele, o que nós vamos chamar de novo nascimento. O nascimento virginal também é uma barreira à tendência humana ao orgulho. Então, embora Maria tenha sido uma mulher pura, como a Bíblia relata, que deu à luz ao Salvador, mas mesmo assim ela apenas era uma serva do Senhor. Eis aqui a tua serva, cumpra, diz ela, a tua vontade na tua serva. Ela apenas foi, como hoje diz, um vaso, um instrumento escolhido por Deus. E também a concepção e o nascimento virginal de Jesus é um lembrete de que a salvação de Deus é plenamente um presente da graça. Ele salvará o povo do seu pecado. Então Jesus vem com esta missão para salvar o povo do seu pecado. O nascimento virginal de Jesus também é uma evidência da singularidade de Jesus, o Salvador. Ele é único, ele é singular e também aponta para a soberania de Deus sobre a natureza, quebrando aquilo que é o natural e fazendo com que Maria conceba do Espírito Santo. Então, a partir, vamos dizer assim, nós vamos estar trazendo essas mensagens de quarta-feira, a gente vai trazendo alguns milagres que Mateus vai realizar. O objetivo foi mostrar nessa mensagem que Jesus, o Cristo, o Messias, que veio a este mundo como sendo Filho de Deus, gerado por Deus de maneira miraculosa, 100% homem, 100% Deus. Ele viveu aqui e ele realizou entre os homens muitos milagres. A partir de quarta-feira, a gente vai analisar esses milagres de Mateus, ou relatado por Mateus. Como eu falei, 2 deles dizem respeito não àquilo que Jesus realizou, mas que aconteceu na vida dele, para mostrar que ele é Deus. O outro relato, igual este aí, é sobre o batismo, quando ele vai se batizar, e a voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, mostrando que ele é filho de Deus.